Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que é amante da ciência e do espiritismo, a passarmos aqui mais ou menos uma hora, em média, discutindo esses assuntos que são importantes, fascinantes, relevantes, instigantes, que fazem parte da nossa vida. Seja bem-vindo, então, à aula de número 69, isso, 69ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius, né? Se você por acaso está chegando agora, e se você está chegando agora nesse canal, por favor, inscreva-se no canal, é muito importante para a relevância, permanência e continuidade do mesmo. Deixe o seu gostei, e se você gostou, e ao final do vídeo, né, se você ficar até o final, se não gostou, deixe o seu não gostou, não gostei, né? Use a aba de comentários para tecer os comentários, deixar a sua opinião, enfim, dizer o que você achou do conteúdo. Ele é muito simples, como eu tenho dito, mas é sincero e voltado para você que tem muito interesse em estudar ciência e espiritismo, né? Uma vez que essas duas áreas do conhecimento humano se interpenetram, né? Uma complementa a outra, com certeza, né? Nós sabemos que existem fenômenos que a ciência positiva, né, ela não explica, e a ciência espírita veio para jogar uma luz, né, no entendimento acerca desses fenômenos tidos como milagrosos, prodigiosos, e que nada mais são do que fenômenos da natureza, mas que pertencem ao rol de fenômenos, digamos assim, da dimensão espiritual, por assim dizer. E essas aulas, né, têm por objetivo percrustar, tentar analisar, tentar aprofundar um pouco nessa fenomenologia, claro, seguindo a obra de Allan Kardec, né, o último livro da Doutrinário, né, que é o livro A Gênese. Eu estou gravando esse vídeo numa final da manhã de quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. O ano começou já com uma infestação pandêmica, né, de gripe e influenza, tanto pelo antigo H1N1 quanto pelo mais recente H3N2. Surto também da variante Ômicron da Covid, né? Então, estamos vivendo momentos perturbadores, né? Os hospitais voltaram ou estão voltando a ficar lotados por pacientes internados, com situação de pneumonia, situação de inflamações pulmonares, enfim. Fica aqui o alerta e o convite a você não baixar a guarda, né? Cuide-se, não deixe de usar a máscara quando você sair de casa, e usar a máscara corretamente. Infelizmente, eu vejo muita gente usando a máscara quando não é só para proteger o queixo, só protege a boca. A máscara, ela deve proteger o nariz e a boca. Então, faça a sua parte. Higienizar as mãos é muito importante. Manter as mãos sempre limpas, a toda hora, a todo instante, sempre que você puder, lave as mãos. Isso faz toda a diferença. E quanto às vacinas, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tome a vacina. Você que já tomou a segunda dose, não relute, tome a terceira dose. E você que não tomou nenhuma dose ainda, meu irmão, minha irmã, crie juízo, não combata a ciência não, não vá contra a ciência não. Deus colocou no espírito humano, no intelecto humano, através da providência divina, o conhecimento científico. Homens de gênio que são os cientistas, que descobrem a cura de muitas doenças, ou mesmo a atenuação de muitas delas. Isso é obra divina, é obra de Deus. Então,
Não seja contra isso não, não seja contra as vacinas não. Vacinas salvam vidas. Vacinas, ela não vai impedir de você talvez contrair uma Covid não, mas ela vai minimizar as chances disso acontecer ao máximo. E mais ainda, se você contrair a Covid estando devidamente vacinado, você vai contrair a versão leve, não vai precisar nem mesmo ser hospitalizado. Portanto, as vacinas salvam vidas, não duvide disso não. Tá legal? Bom, vamos dar início então à nossa aula de número 69. Vamos começar hoje, né? Ainda prosseguindo no capítulo 14, né? Que fala sobre os fluidos. Vamos dar início aqui no item 16, que fala na qualidade dos fluidos. Lembrando, eu já tenho tocado nessa tecla, nesse assunto diversas vezes, né? Lembrando que fluidos aqui nós interpretamos hoje na escola moderna como campos de energia. E no caso dos fluidos que Kardec irá abordar nesse item aqui, a partir do item 16, são fluidos, claro, espirituais. Estamos falando do perispírito, que é um campo mórfico. Estamos falando do magnetismo, que doutrina espírita reconhece como fluido vital, né? Então é um campo vital. É muito bom fixar isso. Sempre que na doutrina nós estivermos falando de fluido, vamos entender, claro, como campo de energia. Então, qualidade dos fluidos, qualidade dos campos. Mas, de novo, se você for por demais conservador ou conservadora, se você preferir ainda a definição clássica de fluidos, não tem problema, isso não vai acarretar problema nenhum no entendimento geral de todo o complexo fenomênico. Tá legal? Bom, no item 16, Kardec escreve o seguinte, item 16 do capítulo 14 do livro A Gênese. Qualidade dos fluidos. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Então, eis aqui uma propriedade importante sobre esses campos espirituais. Pela explicação aqui do Allan Kardec, chegamos à seguinte conclusão: a qualidade desses fluidos ou campos espirituais, elas são diretamente proporcional à qualidade do espírito, ou seja, ao grau de evolução, à qualidade do pensamento dos espíritos, ou, se quisermos entender assim, a vibração que o espírito exerce sobre esse campo espiritual. Então, se o espírito tem maus sentimentos, que sejam os maus sentimentos, né? Sentimentos de violência, de intolerância, sentimentos de vingança, sentimento de desamor, desrespeito à vida, sentimento belicoso, sentimento arrogante, sentimento nocivo, sentimento parasita, sentimento de ódio, de melancolia, enfim, todos os sentimentos negativos influem e, digamos assim, formam, entre aspas,
esse fluido ou campo espiritual. Da mesma forma, os sentimentos bons, né? Amor, que é o sentimento dos sentimentos, né? Amor, felicidade, compreensão, perdão, benevolência, altruísmo, empatia, desejo do bem, desejo de realizar coisas boas, gentileza, ajuda, caridade, sentimentos bons. Então, todos esses sentimentos, então, contribuem para a manutenção de um bom fluido, ou como nós dizemos, campo espiritual. Então, a qualidade desse campo espiritual, ou fluido, na linguagem do Allan Kardec, está diretamente proporcional, está diretamente proporcionado pelo pensamento do espírito. E entendamos pensamento do espírito, não só o pensamento em si, mas as suas emoções, as suas vibrações, enfim, os seus comportamentos, tá? Fique bem claro isso, pois é muito importante mesmo. No item 17, Kardec já se expressa da seguinte forma, no item 17 do capítulo 14. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles. E claro, né, dada a introdução, né, anterior, dada a classificação, dada a definição da qualidade dos fluidos, realmente imagina-se que tais qualidades elas existam ao infinito, porque as qualidades do nosso pensamento, e aí vamos entender que é muito importante que isso é para nós, tá? Nós somos espíritos também, tá? Somos espíritos, só que estamos encarnados, mas também somos espíritos e também temos essas qualidades de pensamentos bons ou maus, qualidades boas ou más. E claro que essas qualidades, tanto as boas quanto as más, elas variam realmente ao infinito, tornando realmente impossível classificar todas as nuances, classificar todas as qualidades desses fluidos. Realmente seria um catálogo, né? Se pretendesse enumerar todas as qualidades do fluido, ou do campo, seria um catálogo enorme. Continuando, né? Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, conforme as circunstâncias. Suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante e constitui-se um alerta para todos nós, sabe? Um alerta para todos nós, pois isso nos delega uma responsabilidade muito grande. Eu quero dizer diretamente para você, que está me ouvindo e ou me vendo também agora. Nós, cada um de nós, é responsável pela manutenção do ambiente onde estamos. Qualquer que seja o ambiente, pode ser a nossa casa, no nosso quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, na sala de jantar, no jardim, no quintal. Pode ser na escola, na faculdade, na padaria, no banco, no interior do carro, ou do coletivo, ou do Uber, nos terminais, nos hospitais, nas farmácias, nas padarias, nas filas, como eu já falei, de bancos, por exemplo, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, nos templos evangélicos, nos salões e salas de estudo das casas espíritas, nos restaurantes, nos cinemas, nos teatros, nos parques. Em qualquer lugar em que nós estejamos, nós estamos contribuindo para a manutenção desse local. O Espiritismo chama isso de psicosfera. Funciona assim. Agora mesmo, né? Você está pensando em quê? Provavelmente, se você está assistindo e estudando aqui comigo,
aquilo que eu estou falando, analisando, você deve estar concentrado então na minha voz, nas minhas palavras, naquilo que eu estou dizendo. Mas quando você se desconcentrar, quando você estiver no seu dia a dia, quais são as coisas que você pensa? Quais são os sentimentos que você tem? Quais são as emoções que você cultiva? Qual a sua vibração mental? Isso está somando com as vibrações e sentimentos e emoções das outras pessoas que estiverem com você. E a soma de todas essas manifestações vai definir, grosso modo, a psicosfera ou o estado psíquico ou a qualidade do campo psicoenergético do local. Então é muito importante que onde quer que você esteja, você tenha bons pensamentos. Todos aqueles que nós já citamos, pensamento de amor, de caridade, de perdão, de compreensão, de paciência, enfim, todos esses pensamentos de gentileza, de bondade, de educação, de nobreza de espírito, de reverência e profundo compromisso para com o que Jesus Cristo nos ensinou, uma vez que queremos tê-lo como guia e modelo. Então é muito importante que cada um entenda, é muito importante mesmo, que cada um entenda, cada um de nós, que nós somos responsáveis pelas qualidades dos fluidos ou campos espirituais que nos rodeiam e que rodeiam ao próximo também. Isso é um alerta de que nós somos responsáveis por nós mesmos e somos responsáveis por todos aqueles que estão ao nosso redor, que somos responsáveis também pelos aqueles que estão próximos a nós. E isso é muito importante, tá? Procurem pensar nisso com carinho, tá? Continuando aqui no item 17, terceiro parágrafo. Capítulo 14, claro. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos, ou campos, seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Eu acho, então, que, como eu já falei anteriormente, todas as nossas sensações, emoções, vibrações e sentimentos contribuem, então, para a qualidade do que Allan Kardec chama de fluidos, e que nós chamamos, numa linguagem assim mais moderna e com um teor científico mais atual, nós chamamos de campos. E lembrando, muito importante também, que esses fluidos espirituais, eles em contato com a matéria, vale a pena repetir, eles adotam essas propriedades que são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos e outros mais. Observe então, estude, minha amiga, meu amigo, cada um desses detalhes, cada uma dessas propriedades desses fluidos, e veremos que realmente eles, os fluidos ou campos espirituais, têm realmente uma capacidade enorme de penetração e de relacionamento com o corpo físico também. E a gente começa então daí a entender como funciona, por exemplo, a mediunidade de cura, como, por exemplo, a senhora rezadeira lá, que pega as criancinhas e colocam no colo e fazem
aqueles movimentos com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, com muita vontade de fazer o bem, sempre a criança sai do colo da bondosa senhora já sentindo-se melhor, geralmente já mais danada, mais dinâmica, já pedindo para comer, pedindo para beber água, enfim. Começamos a entender como essas coisas então acontecem e vemos principalmente que não tem mágica nenhuma, é uma propriedade física, é uma propriedade natural dos campos espirituais, que tem todas essas capacidades de interagir com a matéria, né? A matéria ordinária, a matéria que povoa o nosso mundo, o nosso corpo também, que é matéria ordinária, né? E esse fluido espiritual, ou campo espiritual, tem muitas propriedades e possibilidades de, interagindo com essa matéria que somos nós, realizar realmente prodígios, ou pelo menos fenômenos que nós compreendíamos até agora como prodígios, e como a ciência espírita vem nos explicar, nada mais são do que fenômenos naturais, advindos, claro, de uma dimensão que ninguém nunca havia parado para estudar, e a doutrina espírita estuda agora, né, que é a dimensão espiritual. Bom, passando para o item 18 do capítulo 14, Kardec assim escreve: sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal, primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Muito interessante. Vamos analisar esse parágrafo aqui, porque ele é muito interessante. E é sempre bom lembrar, às vezes nós agimos como se esquecêssemos disso, mas é sempre bom lembrar que sim, nós somos espíritos. Às vezes nós nos referimos aos espíritos comumente dito, né, os espíritos desencarnados, e esquecemos que nós também somos espíritos. Só que, diferente daqueles, nós somos espíritos encarnados, somos espíritos ocupando e controlando esse avatar temporário que nós usamos, que é o nosso corpo físico. Com licença. E assim, nós esquecemos comumente que nós somos espíritos também, e, portanto, gozamos de todas essas propriedades também. Claro que, como estamos encarnados, nós exercemos influências, digamos assim, de dois grupos de dimensões: a dimensão material e a dimensão espiritual. Lembrando, é tanta coisa que vem à mente essas horas, nesses momentos, né? Lembrando que Jesus dizia, por exemplo, para nós buscarmos o reino de Deus primeiro, e Jesus nomeava o reino de Deus como sendo, e hoje está bem claro isso, como sendo o mundo espiritual. Então Jesus dizia para nós buscarmos a dimensão espiritual primeiro, buscarmos as coisas do reino primeiro. É verdade que a matéria é o que primeiro nos atinge, a matéria é o que mais nos causa sensações, mas é preciso que nós entendamos que a dimensão espiritual está em nós. Nós fazemos parte, sim, dessa dimensão espiritual, e é muito importante que nós não nos esqueçamos disso, porque resgata a essência do que nós somos. E aí fica uma coisa muito importante também que nós não devemos esquecer. Nós somos seres espirituais e materiais também. Porém, essa matéria que usamos hoje, ela é perecível. Um dia nós a abandonaremos, mas o espírito que somos permanecerá. Continuará vivo, continuará a existir. Então, o que é mais importante? O que é mais real? Aquilo que existe hoje e amanhã não? Ou aquilo que vai existir depois de amanhã? Reflita sobre isso, tá? Porque é muito importante.
E é exatamente o que esse parágrafo do item 18 nos convida a refletir. Continuando aqui no segundo parágrafo do item 18, Kardec escreve: pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Aqui Kardec está aludindo a uma propriedade do perispírito, que é a expansão perispiritual, e aqui, vou até colocar aqui propriedade, né? Propriedade, e aqui fica muito fácil entender essa propriedade de expansão quando enxergamos o perispírito como um campo de força, como um campo energético também. Porque se nós entendermos o perispírito da maneira clássica, né, como um envoltório semimaterial, fica muito, desculpa, fica muito estranho, fica muito difícil compreender essa expansão. E pior ainda, fica estranho compreender como essa expansão vai nos colocar em contato com o mundo espiritual, visto que o perispírito, nessa visão clássica, é algo semimaterial, é algo material, só que mais sutil. Já na visão moderna, com o avanço da ciência, com o avanço das pesquisas, né, se nós entendermos como eu entendo hoje, o perispírito como um campo energético, mórfico e diretor, aí sim você consegue entender que quando ele irradia, ele troca informações com a dimensão espiritual, como se fosse um rádio que trocasse informação com um ponto que está alhures, né? E aí fica muito mais fácil entender esse contato nosso com o mundo espiritual, vendo ou enxergando o perispírito como não mais como a casinha ou saquinho onde o espírito está, mas como algo emanado do próprio espírito, como eu já falei anteriormente, entendendo o perispírito como algo vindo do próprio espírito, tendo a fonte no próprio espírito, e aí sim ele irradia e nos coloca em ressonância, em contato, ou no mínimo em comunicação com o falado mundo espiritual, e aí fica muito mais fácil entender isso. Mas o que você acha sobre isso? Deixe aí nos comentários, você concorda comigo? Ou ainda continua discordando, ainda acha que não é assim? Deixe o seu comentário aí, seu comentário é muito importante, tá? Bom, continuando aqui o item 18, o terceiro parágrafo, Kardec escreve o seguinte: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Acho que nós já falamos sobre isso, né? Lá no começo. Lembra que nós falamos, lembra que eu comentei agora há pouco que cada um de nós é responsável pelo ambiente em que estamos? Olha aqui Allan Kardec falando a mesma coisa, ou melhor dizendo, escrevendo a mesma coisa. Então, percebamos, aliás, a grande responsabilidade que todos nós temos em face do ambiente em que nós ocupamos. Responsabilidades essas ímpar, que nos delega uma necessidade de fazermos a nossa parte nos bons sentimentos, nas boas emoções, tentando nos livrar a todo instante dos pensamentos egoísticos, dos pensamentos orgulhosos, dos pensamentos que só destroem, né? Da dúvida, da crueldade, da violência, do exagero, enfim, das coisas somente materiais. Então, como eu já falei anteriormente, aqui eu não vou comentar mais muito, né? Seria muito repetitivo, mas é muito importante bater nessa tecla novamente. Nós somos, cada um de nós é responsável pelo ambiente em que nós estamos, em qualquer que seja esse ambiente.
na cama onde dormimos ou na rede, nos locais onde estamos. Eu já falei sobre isso. Bom, quarto parágrafo, né? Kardec assim se expressa. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais aguardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, são sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Olha aqui, outra prova, na minha opinião, outra prova incontestável de que o perispírito ele não é esse envoltório semimaterial, não. Ele é, sim, um campo gerado pelo próprio espírito. Está aqui, ó. Quando Kardec escreve assim, ó, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelos afastamentos destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Ué, mas se o perispírito ele é feito pela matéria do mundo e não do próprio perispírito, ou não de contribuinte do próprio perispírito, como assim que o próprio perispírito só vai se modificar quando da modificação do próprio espírito? Percebe como o perispírito ele não é de fato um corpo semimaterial. Existe esse corpo semimaterial, essa espécie de molde, uma matriz do nosso corpo. Mas isso não é perispírito, é duplo etérico. Tá? Nós vamos falar depois num adendo sobre duplo etérico. Perispírito é, sim, como eu já tenho afirmado e outros pesquisadores, perispírito é um campo de energia gerado pelo próprio espírito, que tem todas essas propriedades. E sim, ele pode atrair e aglutinar em torno de si matéria do meio, como o campo magnético do ímã atrai aqueles farelos de ferro, pedacinhos de ferro, e formam aquele campo, aquelas linhas de indução própria dos campos magnéticos. Tá bom? Então aqui fica bem claro mesmo, bem claro. Bem claro mesmo. Bom, continuando aqui no quinto parágrafo do item 18, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, olha só, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ué, como que o perispírito dos encarnados tem natureza idêntica à dos fluidos espirituais, se na definição clássica o perispírito é formado não por fluido espiritual, mas pela matéria do meio ou do mundo em que o perispírito está? Aqui mesmo, na minha opinião, Allan Kardec já entra em contradição. Porque, ó, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, e aí, claro, faz todo sentido, uma vez que, como eu já acabei de afirmar anteriormente, o perispírito é formado pelo próprio, é gerado, é uma consequência da existência do próprio espírito. Você está percebendo as coisas? Então, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com eles se confunde. E olha aqui como faz sentido. Se realmente você, caro estudioso, cara estudiosa, se realmente você interpreta
ou entende o perispírito como um campo de energia, e aí fica muito fácil então compreender a natureza dessa inter-relação. Fica muito fácil compreender que o perispírito, como sendo um campo de energia, através de frequências, através do fenômeno da ressonância, através do fenômeno da comunicação eletromagnética, por exemplo, fica muito mais fácil entender como esse campo sofre influência dos outros campos, né, dos campos espirituais, quer sejam indiretos, quer sejam diretos de outros espíritos. Fica muito fácil entender, uma vez que se você enxergar todo o perispírito como campo de energia, e aí você vai entender que todos esses campos de energia possuem, vamos supor, frequência, possuem ressonância, que é casamento de frequência, e aí um vai entrar em contato e vai poder irradiar um para o outro, vai poder comunicar um para o outro, vai poder estabelecer, então, uma relação entre um e outro. E aí fica muito fácil entender e a gente pode começar a vislumbrar já as consequências dessas relações, as consequências de todo esse fenômeno de comunicação entre os espíritos, bem como da interação entre os espíritos e os campos espirituais do mundo espiritual através do perispírito. E isso, pelo menos ao meu ver, só fica claro, só fica patente se nós compreendermos o perispírito como um campo de energia gerado pelo próprio espírito. Compreender o perispírito como algo semimaterial, feito da matéria do próprio orbe, como é a definição clássica, não se coaduna, não fica lógico com a fenomenologia exibida pelo espírito e as suas interações com outros espíritos e o mundo espiritual. Bom, vamos ao 6º parágrafo agora do item 18, que Kardec assim se expressa. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Olha que coisa interessante. Bom, primeiro, tem muita coisa interessante aqui para a gente estudar nesse 6º parágrafo aqui, tá? Primeiro, é preciso entender que o perispírito... Vamos lá, vamos ao encadeamento lógico. Nós somos espíritos encarnados. Eu, que estou aqui falando, que gravei esse vídeo, você que está me ouvindo aí, me assistindo, nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos, fundamentalmente, nós somos um espírito. E se nós somos um espírito, naturalmente nós possuímos esse perispírito, que é consequência do espírito. Só que nós somos encarnados, estamos encarnados, na verdade. Então, o perispírito, esse campo morfogênico, que, aliás, participou sobremaneira da formação do nosso próprio corpo. É muito importante lembrar disso. O perispírito de cada um participou da formação de cada um do corpo que cada um tem hoje. E o perispírito, ele é responsável também pela formação e manutenção do nosso organismo. É muito importante lembrar-se disso. Então, quando nós, por exemplo, levamos um pequeno corte, as células vão se multiplicar para reparar aquele corpo danificado. E é o perispírito que vai regular, vai regulamentar esse reparo. E é o perispírito também que está em constante
gerência do nosso corpo físico, molécula a molécula, célula a célula. E é óbvio que o nosso perispírito vai servir de intercâmbio, vai servir de entrada e saída de energias e interações. E é por isso que, com toda a propriedade, Kardec afirma aqui, nós sim podemos adoecer por causa de interações espirituais através do perispírito. Todos nós sabemos que quando nós temos contato com uma pessoa desagradável, ou quando nós temos uma briga muito acirrada com alguém, principal no trabalho, ou às vezes alguém que nos é muito querido ou querida, quase sempre nós adoecemos em seguida. Vem dor de garganta, ficamos mais suscetíveis a alguma virose. Nós sabemos já, eu acho que você já percebeu a essa altura do campeonato, você já percebeu que maus pensamentos, você já percebeu que más condutas de discórdia, de briga, de desunião, nos causam um desequilíbrio, inclusive orgânico, né? Uma preocupação muito grande, uma tensão muito forte. A própria ciência médica já atesta que o estresse, por exemplo, o estresse excessivo é até causa de câncer. A medicina já é assente, a medicina já concorda já que estresse é uma das causas de aparecimento do câncer, por exemplo. Olha só então como o estado emocional é a causa de patologias também, como Kardec acabou de falar aqui, desculpa. Assim como os bons sentimentos, assim como as boas emoções, assim como o bem viver, né? Pessoa que vive sem estresse, que vive na boa, como se diz, alegre com todo mundo, sem se melindrar, sem dar atenção a desaforos, sem dar atenção a coisas ruins, essa pessoa tem tendência a ser mais saudável. Essa pessoa adoece menos, sabe? Aquela pessoa, vem uma virose, todo mundo contrai, menos essa pessoa. Vai olhar que aquela pessoa é aquela boa pessoa, pessoa do bem, que não se estressa, que está de bem com a vida, que não reclama de nada. Reclamação. Pessoas que reclamam muito da vida, pessoas que reclamam muito da sua situação, geralmente são pessoas doentes, são pessoas que adoecem facilmente, que vivem reclamando, vivem maldizendo. Então observe que o nosso perispírito, como campo, ele é, antes de tudo, um campo mórfico, ou seja, um campo que forma, e é um campo que dá manutenção também a nível molecular. Observe que Kardec já aponta isso aqui, a nível molecular. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma que se Kardec tivesse tido tempo de estudar perispírito, ele já naquela época, em meados do século XIX, ele já teria chegado à conclusão de que o perispírito, ele já chama de fluido, né? Ele já entendia perispírito como um fluido. Daí a ele compreender que é um campo. O próprio conceito de campo não seria muito difícil, não. Se ele tivesse tido contato com esses conceitos, com certeza ele teria chegado a essa conclusão que nós temos hoje também. É que não deu tempo, né? Ele desencarnou, de certa forma jovem ainda, e não teve a oportunidade de estudar essas coisas. Então percebam que como o perispírito entendido como um campo, e aí ele como campo tem essa comunicabilidade de diversas formas, comunicabilidade com outros campos, e aí não esqueçamos, e é muito importante o que Kardec escreve aqui, como esse campo ele está em comunicação com outros campos, inclusive com campos materiais, o nosso corpo, propriamente dito, ele pode levar informações para o nosso corpo, construtivas ou destrutivas. Sabe o que isso significa? Em grande parte a nossa saúde, desculpa, a nossa saúde está em nossas mãos também, ou melhor dizendo, na nossa mente, na nossa qualidade de pensamento, na nossa qualidade emocional, na nossa qualidade ou na capacidade que temos ou não
de vivermos com menos estresse. Pense nisso, tá? Pense nisso, pois é muito importante, faz parte da manutenção da nossa saúde, faz parte do nosso bom viver, viver melhor, com qualidade de vida. Olha como é importante estudar perispírito, olha como é importante compreender essas propriedades, porque só assim nós começamos a entender que o que pensamos, o que sentimos, irradia, mas não irradia só para o próximo, não, irradia para nós mesmos, e isso traz consequências, Bom, finalizando aqui o item 18, grande, né, extenso o item 18, finalizando aqui no parágrafo 7, Kardec escreve o seguinte: os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Muito claro, né, como conclusão do que tudo que nós vimos até agora, é óbvio, se você vive num ambiente espiritual negativo, num ambiente onde prepondera os maus sentimentos, as más emoções, num ambiente onde prepondera o mal mesmo, e todos os sentimentos maus, é óbvio que o perispírito entrando em contato com esses eflúvios, e como muito provavelmente nós não aprendemos ainda a isolar essas frequências, a exemplo de um Jesus de Nazaré, por exemplo, como nós não aprendemos ainda a nos tornarmos imunes a essas frequências perniciosas, o produto dessa interação com espíritos maus causa-nos consequências ruins, consequências patológicas, consequências negativas, consequências de dano espiritual e, como consequência, dano para o nosso próprio corpo físico, que à mercê desses eflúvios, que à mercê dessas irradiações, ele adoece. Então, é interessante porque está em nossas mãos evitarmos esses ambientes. Está em nossas mãos, por exemplo, evitar estar na presença de espíritos negativos, espíritos maus, espíritos viciosos, espíritos que não pensam noutra coisa do que em destruição, do que em fazer o mal, do que em causar coisas destrutivas. Nós podemos optar estar com eles ou nos afastar deles e procurar aquilo que é bom, procurarmos as boas companhias. Pensem nisso. Diga aí o que você acha a respeito disso, o que você pensa a esse respeito. A sua opinião é por demais importante, tá bom? Bom, vamos agora ao item 19, né, do capítulo 14. No item 19, Allan Kardec escreve o seguinte, no primeiro parágrafo: assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido auditivo. Acho que nós já falamos um pouco sobre isso também, mas essa definição de Kardec aqui é perfeita, né? Muito cuidado, então, quando nós estivermos em uma reunião, seja ela qual for, pode ser uma reunião familiar, pode ser uma reunião no trabalho, pode ser uma reunião na casa espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico, enfim, onde quer que você esteja,
Ali tem diversas pessoas, diversos espíritos, encarnados e desencarnados, que estão pensando ali. Ninguém deixa de pensar. É impossível parar de pensar. Ou quase que impossível, né? Só os grandes yogis, talvez, aqueles que conseguem um alto grau de meditação, talvez, eu ainda tenho minhas dúvidas, consigam parar de pensar. Mas nós sempre estamos pensando. Só que a partir de agora, compreenda, né? Entenda que quando você está num lugar com outras pessoas, você está contribuindo, você é uma soma, você é um vetor soma para a qualidade do pensamento do grupo. Então, o que é que você está pensando naquela hora? Vamos imaginar que você está sei lá, numa casa espírita assistindo uma aula lá de ESD ou de EAD, ou se você está assistindo uma palestra na casa espírita. O que você está pensando naquela hora? Você está concentrando você está concentrando em bons pensamentos, você está concentrando em boas ideias, você está concentrando bons sentimentos para colaborar com aquela reunião? Ou você está pensando coisas ruins, pensando sobre alguma fofoca, pensando sobre a vida alheia, pensando sobre alguma coisa que não vai construir nada? Saiba que você está contribuindo para aquela realidade. Saiba, Kardec está sendo muito taxativo aqui nesses textos, que você, eu, nós contribuímos para a atmosfera espiritual ou psicosfera, como a doutrina espírita fala, sobre o ambiente em que nós estamos, sabe? Isso é muito importante. Pensem muito nisso, tá? Bom, no segundo parágrafo do item 19, Kardec continua. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa se aquele é discordante. Ora, para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Então é isso, é outro alerta para nós que corrobora para o que temos dito anteriormente. Quando você está em qualquer ambiente, sobretudo nos ambientes com outras participações, não basta, não é porque você não externou através da voz que você está contribuindo, não. Claro que a palavra é muito importante. A palavra tem poder, tem sim. A palavra pode construir ou destruir. A palavra pode ajudar ou prejudicar. Igualmente o pensamento, é o que Allan Kardec está nos escrevendo aqui. Igualmente o pensamento. Basta você pensar. Pensamento é energia, de alguma forma. Não esqueça disso. Pensamento é energia de alguma forma. Então, uma vez estabelecido o pensamento, você já contribuiu com aquele ambiente, você já está somando ou subtraindo, dependendo do propósito da reunião em que você está participando. Tudo se coaduna, né? Tudo se complementa com aquilo que nós temos já conversado anteriormente. Dando continuidade aqui no parágrafo 3 do item 19, Allan Kardec assim se expressa. Tal a causa da satisfação que experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque, impregnado de salutares eflúvios fluídicos ou de campo, basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos maus para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido, ou o de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo, ou seja,
fluidos patológicos, fluidos doentios, fluidos que não vão causar nada, absolutamente nada de agradável em nós. Um exemplo disso, por exemplo, é quando quem já não participou de uma reunião muito alegre com amigos, só com amigos, onde surge sempre aquele papo agradável, aquelas lembranças de coisas boas que fizemos, sai-se bem, né? Agora já viram como saímos de uma reunião antagônica? Quando numa reunião tem pessoas que não gostam da gente, quando numa reunião tem pessoas que nos antipatizam, ou quando nós antipatizamos alguém numa dada reunião, já viram como é que é o resultado disso? Não é um bom resultado, né? Quase nunca é um bom resultado. Porque é isso, sempre que numa reunião existe um pensamento dissonante, é como Kardec falou aqui, é como se numa orquestra totalmente afinada, ou quase que totalmente, algum instrumento desafinasse, algum instrumento exibisse uma nota dissonante. Todos nós ouviríamos a irregularidade. Assim ocorre nas reuniões múltiplas, né? Nas reuniões onde diversos espíritos participam. E olha que aqui, por enquanto, nós só estamos levando em consideração os espíritos encarnados, lembrando que em qualquer reunião temos o contributo, sim, de espíritos desencarnados. Então, fiquemos, pois, em alerta, fiquemos, pois, em constante alerta sobre aquilo que fazemos, aquilo que contribuímos numa reunião, da mais simples possível, da mais bem simplória reunião, a mais complexa, a mais importante, de assunto talvez grave, que possamos levar para qualquer reunião bons sentimentos, boas emoções. Se a pauta da reunião for complicada, complexa ou dolorosa, que possamos levar sempre um arsenal de contribuição. E não que pioremos mais ainda as coisas, mais ainda a situação. Tá bom? Essa aqui é a verdade. Mas o que você acha sobre isso? O que você teria a dizer? Deixe seu comentário aí. Use a aba de comentários aí para você dizer o que você pensa, o que você acha. É muito importante, tá? Para mim. Bom, acho que já estamos caminhando para o final, né? Acho que vamos finalizar aqui com o item 20. No item 20 do capítulo 14, Allan Kardec expressa-se da seguinte forma. São 2 parágrafos. O primeiro, Kardec escreve assim: o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode aurir novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perca real de fluidos ou campos espirituais e, consequentemente, os fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Bonito, né? É por isso que as reuniões simpáticas nos fazem bem. É por isso que nos dá uma alegria enorme quando vamos nos reunir num grupo afim. É por isso que nos dá uma alegria, até uma saúde indizível, quando vamos participar de um grupo que nós gostamos, um grupo simpático, um grupo de colaboradores, um grupo que se coaduna com os nossos pensamentos, um grupo enfim, um grupo que nos faz sentir-se bem, naturalmente assim, não é verdade? Agora experimenta participar de um grupo antagônico. Eu até aconselho não, né? A não ser que seja preciso mesmo. Experimenta ir para um grupo que ninguém concorda com você. Você vai sair de lá doente, você vai sair de lá combalido. Enquanto que numa reunião afim é exatamente como Kardec
acabou de escrever aqui, ou melhor dizer, acabou não, né? Ele escreveu há muitos anos atrás, mas acabamos de ler, né? Exatamente como ele descreve aqui, essas reuniões de afins, essas reuniões em que nos coadunamos com os mesmos pensamentos, elas são boas, elas nos trazem, elas nos recarregam as forças, como Kardec deixou claro aqui. Realmente nós ganhamos, nós saímos recarregados. Quer ver uma coisa? Quantas e quantas vezes você já foi para a casa espírita, às vezes desanimado, desanimada, às vezes com um pouco de mal-estar, às vezes com um pouco de dor de cabeça, mal-estar mesmo, às vezes algum desarranjo intestinal, e aí você vai para a casa espírita, participa daquela reunião agradabilíssima e a dor de cabeça vai embora, o desarranjo intestinal também se desfaz e você volta para casa contente, sorridente e sentindo-se muito bem. Quem já não passou por isso? Eu passei e ainda passo diversas vezes por isso. É a prova irrefutável de que o Espiritismo está certo, de que esses campos espirituais existem e que eles nos interpenetram e reagem conosco contra fatos, não há argumentos. E para terminarmos o parágrafo e a aula de hoje, terminarmos, aliás, o item 20 e com isso a aula de hoje, Kardec escreve: quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. E isso é verdade, gente. Como nós já falamos há pouquinho tempo mesmo, quase alguns minutos atrás, as palavras elas podem construir ou podem destruir. Uma mal palavra pode levar uma pessoa a sentir-se muito mal mesmo, enquanto que uma boa palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra de bons sentimentos, uma palavra de esperança, uma palavra de fé e crença no futuro, no que é bom, isso eleva a moral da pessoa, não é verdade? Eleva a autoestima da pessoa. Você pode ajudar na autoestima da pessoa ou você pode acabar com ela. Então, mais uma lição, a última da aula de hoje. Que possamos só falar coisas boas, que possamos só elevar as pessoas e nunca rebaixá-las. Que procuremos, isso é um exercício, eu sei, talvez nós não estejamos preparados para isso, mas que nós possamos aprender a elevar e nunca rebaixar. Que nós possamos aprender a ajudar as pessoas a se encontrarem, a se valorizarem e nunca desprezar, e nunca menosprezar, e nunca rebaixar as pessoas. Pois somos, sim, responsáveis por nós mesmos e responsáveis também uns pelos outros. Obrigado, você que assistiu até agora, assistiu a aula inteira, muito obrigado pelo seu prestígio. Esse trabalho simples e direto é feito para você. Muito obrigado. Deixe o seu comentário aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o gostei se você gostou. E, obviamente, o não gostei se você não gostou. De preferência, exiba o motivo aí do não gostei, tá? Sua participação em comentário, como eu digo, é muito importante. Estamos ainda numa pandemia. Muito cuidado nesses dias, tá? Use a máscara, não deixe de sair de casa sem máscara, vacine-se, procure as vacinas, pois elas salvam vidas, tá bom? Muita paz no coração, beijo no coração de todos e tchau, amemo-nos como Jesus nos amou.